Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira aqui do Instituto Coni. Meu nome é Rolando Viviani e hoje nós vamos começar mais uma semana com muita informação bacana, muita coisa nova. Quer dizer, os temas a gente vai continuar conversando sobre eles, o que a gente começou na semana passada, mas claro, sempre trazendo informação nova, sempre trazendo uma coisa diferente para vocês aí. Então, na quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre. Opa, agora sim, estamos também no Facebook. E na quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre a nossa TDP, ou seja, a nossa teoria de desenvolvimento pessoal, como nós do Instituto trabalhamos com esse tema, como nós construímos o nosso conhecimento, como nós construímos a nossa linha de pensamentos e como também é desenvolvido os cursos que nós fazemos. A gente segue uma metodologia que a gente, ao longo de bastante tempo aí, fomos trabalhando para poder encontrar algo que encaixasse, que fizesse sentido para a gente e a gente resolveu compartilhar isso com vocês. E na quinta-feira passada eu comecei com esse tema, eu apresentei o ciclo do sucesso do Tony Robbins. Então, se você não viu a parte 1 da TDP, corre lá e assiste depois, está lá no nosso canal do YouTube, está aqui no IGTV do Instagram, também está na parte de vídeos da nossa página do Facebook. Então, hoje nós vamos falar a segunda parte, né? E hoje nós vamos trazer os 3 tópicos que a gente trabalha muito dentro do desenvolvimento pessoal, depois que a gente identifica qual é o caminho que a gente vai tomar, porque lá no ciclo do sucesso do Tony Robbins, a gente ampliou um pouco aquilo e a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente identifica ali no potencial, na ação, no resultado e na crença qual é o tipo de profissional que pode nos ajudar com o tema ao qual nós queremos fazer essa caminhada nossa dentro do desenvolvimento pessoal. Então, com base nisso, a gente vai falar sobre os 3 tópicos seguintes e aí nós fechamos essa conversa na quinta-feira, onde nós vamos apresentar o fechamento disso tudo, como que a gente pode trabalhar isso melhor depois de ter identificado, né, o que a gente quer fazer, a metodologia, como a gente vai fazer e no final onde que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, tudo segue uma sequência lógica de pensamento e claro, como a gente sempre gosta de dizer aqui, nós não somos os donos da verdade. A gente gosta de compartilhar conhecimento e gosta de ter um feedback de vocês para a gente poder interagir, para a gente poder entender melhor como tudo isso funciona. Então eu pergunto para você se você assistiu na quinta-feira a nossa live sobre a TDP, a primeira parte. Se ficou alguma dúvida, vai escrevendo aí que a gente vai complementando junto com o conteúdo que a gente vai trazer hoje. Tudo bem? Então sejam muito bem-vindos, muito boa noite para vocês que estão no Instagram, boa noite para vocês que estão aqui no Facebook. E vamos seguir em frente com o nosso Paranauê aqui, que a gente tem algumas coisas para falar. Muito bem. E eu quero começar a conversar com vocês sobre o primeiro tópico. O primeiro tópico do nosso TDP, do nosso desenvolvimento pessoal, é uma coisa chamada de conceito. O conceito é a primeira coisa que nós avaliamos para a gente poder criar uma linha de pensamento quando a gente está criando alguma coisa, ou um caminho para o nosso desenvolvimento pessoal, ou a gente inclui isso dentro da metodologia de cursos. Então a gente sempre começa pelo conceito. Então eu trouxe para vocês aqui o que quer dizer o conceito. Né? Então está escrito aqui que é um substantivo masculino e vocês sabem que eu sempre gosto de usar o dicionário e eu vou explicar por que hoje eu gosto de usar o dicionário. Porque é o seguinte, o conceito é uma faculdade intelectiva e cognitiva do ser humano. A mente, o espírito e o pensamento. Olha que coisa interessante. Isso faz parte do conceito. Olha como está interligado tudo aí. Né? Então, é uma compreensão
que alguém tem de uma palavra, de uma ideia, uma noção, uma concepção de algo. Então, quando a gente quer criar alguma coisa, quando a gente quer desenvolver uma linha de raciocínio, um trabalho em cima de alguma coisa, a gente sempre começa pelo conceito. E para a gente começar pelo conceito é ir lá no dicionário e entender o que é o conceito da coisa, uma palavra. Então, por exemplo, eu preciso melhorar a gestão do meu tempo, por exemplo. Então, por onde eu começo? Eu vou lá no dicionário e vou pesquisar sobre a palavra tempo. Para quê? Para eu entender exatamente o que quer dizer aquela palavra. Porque, olha, existe muita coisa que a gente ouve de geração em geração, em que às vezes o conceito daquela palavra é totalmente diferente do que realmente ela quer dizer. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para a gente poder começar pelo correto, pelo certo. E esse certo é começar pelo conceito, é o primeiro dos tópicos que a gente trabalha dentro do desenvolvimento pessoal. Então, a gente trabalha pelo conceito. Então, qual é o conceito daquela palavra? O que aquela palavra quer dizer? Ela já vai criando uma linha de raciocínio dentro da nossa cabeça no caminho certo para a gente seguir para a segunda parte. Tá? A segunda parte, que é identificar qual é o nosso momento atual em relação a esse conceito. Então, eu vou continuar nesse exemplo da gestão do tempo. Então, se eu quero entender melhor a minha gestão do tempo, primeiro eu parto para o conceito. Eu vou lá no conceito e entendo exatamente o que quer dizer a palavra tempo, quais são suas nuances, quais são as suas derivativas, o que tem tudo incluído a respeito do tempo para eu poder entender conceitualmente o que é exatamente aquela palavra. E depois eu parto para identificar o segundo tópico, que é exatamente como eu estou em relação a esse conceito. Qual é a minha situação atual em relação a isso? E se a gente usar como exemplo o próprio tempo, eu vou entender o seguinte: bom, como eu estou em relação a esse tempo? Né? De todo esse conceito que eu aprendi, como eu me identifico nesse exato agora, nesse presente, em relação a esse tempo. E aí, fazendo essa identificação, a gente vai para o terceiro tópico, que é quais são as ferramentas que eu posso usar para fazer uma transformação ou para poder entender melhor como eu posso trabalhar aquilo. Então, existem muitas ferramentas, né, principalmente de desenvolvimento pessoal, que a gente pode aplicar para poder desenvolver melhor tudo isso. Então, perceba que a nossa TDP, a nossa teoria de desenvolvimento pessoal, ela segue uma metodologia que nós criamos, que era mais adequada para fazer o que a gente faz. Então a gente trabalha primeiro no conceito, depois a gente identifica qual é o nosso momento atual em relação a esse conceito, a essa palavra ou essa situação, e depois a gente identifica quais são as ferramentas que eu posso utilizar para poder melhorar todo esse desenvolvimento. Então, ele é simples na concepção de entendimento, porém, ele é um pouco trabalhoso quando a gente coloca isso em prática, porque não é simplesmente eu vou lá, vou ler só no dicionário e vou entender o que é o tempo, aí eu já, bom, eu estou assim, assado com o tempo, e aí eu acho alguma ferramenta. Não, não é tão simples, ele é trabalhoso no sentido em que quanto mais amplo ou quanto mais eu estudar a respeito do conceito, que é o primeiro tópico, que é a primeira coisa, mais eu vou ganhar elementos para poder fazer com que aquilo vá entrando o conteúdo para mim, principalmente de uma coisa que, por exemplo, eu não sei ou não conheço e quero adquirir uma nova habilidade, que também é uma forma de desenvolvimento pessoal. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais prático para vocês. Por exemplo, eu quero aprender a tocar violão.
por exemplo. E eu não sei, nunca ouvi falar em violão, não sei que existe corda, nota, nada. Então eu vou pegar o conceito primeiro. Qual é o conceito? O que é o violão? O que está envolvido com o violão? Como são as notas? O que é a corda? Por que o violão tem aquele formato? Por que ele é de madeira e não é de ferro? Tudo isso a gente tem que começar a incluir como conteúdo para a gente poder ir trabalhando isso para chegar no segundo tópico, que é o desenvolvimento e entendimento da minha situação atual. Tem uma pergunta? Deixa eu só concluir aqui. Então, aí eu pego e vou identificar. Bom, o que eu sei de violão hoje? Não sei nada de violão. Então, mas eu entendo que o violão é isso, é aquilo, tem as cordas, tem as notas e tem uma técnica e tem isso, tem aquilo para a gente poder trabalhar. E aí o que eu faço? Eu parto para o quê? Para as ferramentas, para o terceiro tópico, que é quais são os elementos que eu posso usar para poder enriquecer o meu estado atual para que eu tenha essa habilidade. Então aí eu vou procurar ou cursos, ou professores, ou vou aprofundar mais no conceito para entender mais aquilo. Existe uma teoria interessante, e depois eu vou falar dela. Deixa eu só responder uma pergunta que fizeram aqui. Manda aí. O conceito sobre o tempo mudou na atual conjuntura? Quem fez essa pergunta? O Sérgio Nascimento, que está no Facebook. Oi, Sérgio, muito boa noite para você. Ótima pergunta, muito obrigado. Eu acho que sim, o conceito mudou bastante. Então, olha só que interessante. Vamos pegar essa sua dúvida para aprofundar um pouquinho mais dentro dessa teoria nossa do desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu não sabia nada sobre o tempo e de repente o tempo mudou. As coisas mudaram, a dinâmica como a gente faz as coisas mudou. Ou seja, se eu saio de uma rotina de trabalho, onde eu tinha que sair de casa, ir para o escritório, passar a semana toda no escritório, voltar, e de repente isso muda, o conceito do tempo a respeito disso vai mudar. Por quê? Porque agora eu não preciso mais, ou muita gente está passando por essa experiência de fazer um home office, eu não preciso mais sair de casa para me deslocar para algum lugar, né? Então eu já estou em casa e já começo a trabalhar. Então você precisa entender melhor o conceito do tempo e aí o que acontece? Você vai pesquisar sobre o tempo. O que é o tempo? Como o tempo funciona? Quanto tempo tem esse tempo? E aí você começa a identificar qual é esse novo tempo que você está vivendo nesse momento. E aí você começa a procurar as ferramentas que podem te ajudar a mudar ou adaptar o melhor tempo que você tem a respeito do trabalho, por exemplo, do home office. Certo? Deu para entender aí, Sérgio? Se ficou alguma outra dúvida, manda aí para a gente continuar conversando. Mas e o autodidata? Como assim o autodidata, Sérgio? Especifica um pouco mais isso aí. Porque o autodidata, a vantagem do autodidata é que ele pode aprofundar muito mais em todos esses conceitos que eu acabei de falar. Ele pode realmente começar a estudar por conta própria e, por exemplo, em vez de ele usar um professor ou um mentor para ensinar algumas coisas para ele, ele mesmo pode criar uma metodologia própria. É assim que eu entendo o autodidata, ok? Então, voltando para o nosso assunto aí, especifica um pouco mais, Sérgio, por favor. A gente vive dentro do tempo. A gente vive dentro do tempo, 100%, Alzira. O negócio é o seguinte, o que nós fazemos com o nosso tempo? Né? É que eu dei o exemplo do tempo para especificar e exemplificar o tema que nós estamos trazendo hoje, que é o desenvolvimento pessoal, que é a segunda parte do nosso TDP, que é conceito, situação atual e ferramentas e ações que eu preciso fazer para atingir um determinado objetivo, ou atingir uma determinada meta, ou adquirir uma nova habilidade. Eu dei esse exemplo do tempo e eu sei que o tempo é uma coisa muito legal e nós vamos trabalhar isso aí. Semana que vem eu falo só sobre o tempo. Nós vamos entender um pouquinho como funciona melhor o tempo e quais são umas ferramentas muito legais que dá para a gente trabalhar nisso, tá bom? O Sérgio disse o seguinte: ele fez menção ao aprendizado do violão, mencionando o fator tempo.
uma diferença você aprender sozinho ou aprender com um instrutor. Talvez seja isso. Sim, pode ser, Sérgio. Aí vai de cada um. De assim, eu tô precisando adquirir essa habilidade com uma maior rapidez, né? Para poder utilizar isso o mais rápido possível. Ou, por exemplo, eu vou aprender violão para, de repente, um hobby. Então, isso para mim não tem um tempo definido que eu preciso daquilo para poder fazer. Por exemplo, você pega um projeto para fazer e de repente você precisa de uma determinada habilidade que você não tem. Então você tem que encurtar esse tempo para poder aprender aquilo o mais rápido possível. Aí sim, né, o autodidata já sente um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque o caminho mais curto é você achar um mentor, achar um coach, achar alguém, algum professor que possa te ensinar aquilo de uma forma muito mais rápida para você atingir uma habilidade melhor com uma qualidade muito melhor. Entendeu, Sérgio? Então, mas vamos voltar para o nosso tema aqui: conceito, situação atual e ferramentas que eu posso usar para desenvolver melhor o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então a gente pode aplicar essa parte de TDP em várias coisas, adquirir uma habilidade nova, né? Aprender sobre qualquer coisa, fazer uma transição de carreira. Então, a gente aplica essa metodologia em diversas coisas. Por exemplo, nós que montamos cursos, a gente trabalha muito nisso. Então, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar, por exemplo, sobre Enneagrama, ou sobre o Reiki, ou sobre qualquer outro assunto. O que a gente faz? Primeiro a gente apresenta o conceito, a gente trabalha no conceito. Então, as pessoas que fazem cursos com a gente sabem, primeiro elas aprendem o conceito daquilo tudo, aí a situação delas atual em relação a esse conceito e as mudanças que precisam ser feitas naquele momento e as ferramentas que a gente usa ou a parte prática que a gente usa para você fazer a ação em cima disso. Porque é muito comum, às vezes, a gente aprender e ficar só no aprendizado. Então, você apenas tem o conhecimento. Você passa a ser esse conhecimento ou ter essa habilidade quando você começa a praticar isso. Quantos de vocês aí não identificam que vocês só realmente aprenderam as profissões que vocês têm ou as habilidades em determinadas coisas que você tem com a prática? Porque a prática ela faz com que o conceito absorvido passe a ter um sentido melhor, porque aí só na prática a gente começa a entender como aquilo realmente funciona, porque é aquilo que a gente sempre sabe, mas a gente não presta atenção. Teoria é uma coisa, prática é completamente outra. Você quer ver um exemplo muito comum que acontece? Uma pessoa recém-formada, ela sai de uma universidade ou de um curso técnico ou de um curso livre e ela já vai achando que sabe tudo. E quando ela encara a realidade das coisas, ela percebe que não é bem assim. Existem muitas coisas ali na prática, no dia a dia, que fazem com que ela tenha uma mudança de mentalidade, ou seja, ela precisa assentar aquele conhecimento para adaptar aquilo para uma realidade. Entenderam isso? Então é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. A gente precisa pegar o conceito, entender o conceito e começar a aplicar o conceito, partir para ação. Aí o caminho do desenvolvimento pessoal começa a fazer um sentido muito interessante. E na quinta-feira eu vou complementar tudo isso aí. Depois que eu identifiquei lá dentro do meu ciclo do sucesso, potencial, ação, resultado, crença, onde que eu quero trabalhar, se eu vou precisar de um profissional para me ajudar ou não, eu pego isso, então quero trabalhar determinada coisa, ou quero aprender uma coisa nova, quero fazer uma transição de carreira, ou quero fazer qualquer outra coisa, eu vou entender primeiro o conceito daquilo. Depois que eu entendo o conceito daquilo, eu vou entender qual é o meu estado atual em relação a esse conceito. E só depois eu pego as ferramentas para poder acionar isso e aí eu consigo ter uma mudança de verdade.
O Perguntas. Sérgio disse o seguinte: o tempo, na minha singela opinião, é um sincronismo divino dos fatos e, portanto, irrefreável. Peraí, repete para mim como é que é? O tempo, na minha singela opinião, é o sincronismo divino dos fatos e, portanto, irrefreável. Irrefreável. Você sabia, eu quero falar uma curiosidade. Eu vou falar sobre o tempo semana que vem, Sérgio. Eu sei que você tá louco para saber disso aí, mas você sabia que você recebe uma poupança todos os dias? Né? Você recebe um crédito de 24 horas todos os dias, né, de tempo. Todo mundo tem isso igual. Absolutamente todo mundo, rico, pobre, né, qualquer raça, qualquer ser humaninho dentro do planeta aqui, ele recebe exatamente a mesma quantidade de tempo todos os dias. Aí eu trago para o nosso tema de hoje. O que nós fazemos com esse tempo é que dá a grande diferença entre as pessoas, entre o resultado das pessoas, entre a performance das pessoas. Tá? Então, o que eu faço em relação ao tempo, mas o tempo nós vamos falar na outra semana. Eu vou falar semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre. Que me pediram também sobre liberdade financeira e vou falar sobre o tempo na semana que vem. Hoje vamos trazer para o nosso tema aqui, Teoria do Desenvolvimento Pessoal, parte 2. Os 3 pontos, os 3 tópicos super importantes para a gente criar qualquer coisa. Primeiro, conceito de algo. Eu aprendo sobre aquilo. Se eu quero adquirir uma habilidade nova, se eu quero fazer um curso novo, se eu quero fazer uma transição de carreira, se eu quero melhorar um projeto, eu sempre começo pelo conceito. Eu preciso entender o mais abrangentemente possível sobre aquele tema. Depois eu identifico qual o meu estado atual, segundo tópico, qual o meu estado atual em relação a esse conceito, a essa habilidade, a esse projeto, a essa transição de carreira, seja lá o que for que você queira. Você vai identificar qual é o seu momento presente. E aí, identificando o seu momento presente, você define, você procura as ferramentas e aciona para você poder melhorar ou adquirir novas habilidades ou poder desenvolver um melhor projeto, tanto faz. São esses 3 tópicos: conceito, se situar, qual é o seu presente em relação ao conceito e quais são as ferramentas que vão proporcionar uma ação para que eu possa não só ter o conhecimento, como ser o conhecimento. E aí a prática vai fazendo com que a roda ande mais rápido. Então, trabalhando dentro de uma teoria, de uma consciência que te dá uma metodologia, você começa a andar muito mais rápido, porque senão muitas vezes você começa as coisas, você não começa pelo conceito, você começa direto pela prática e chega lá na prática você percebe que está faltando um monte de elementos que você não entende e aí o que acontece? Você simplesmente desiste da coisa. Entendem isso? Por que a gente gosta de trabalhar com essa metodologia? Porque a gente começa pelo conceito. Primeiro eu preciso entender daquilo. Eu preciso abranger o mais abrangente possível aquele conteúdo que eu quero aprender. Então, por exemplo, eu dei o caso do tempo. Então, se eu quero melhorar a minha gestão de tempo, eu preciso entender o que é o tempo primeiro, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com ele. Tem várias coisas. Bora lá. Minhas novas. Cadê? A Alzira falou, né? Correr contra tem que ser assim. O Sérgio, minhas novas habilidades, sai de ovo frito para parmegiana caprichado. Aí ele continuou dizendo, mas a prática sempre acompanha a teoria, por mais basilar que ela seja. Lapidar as habilidades é necessário. É isso aí. Boa. Aí ela fez assim. Aí ele perguntou, tem alguma relação empírica? Deve ser disso que você está falando aí. Tá, especifica um pouco mais, Sérgio. Eu gosto do Sérgio. O Sérgio interage bem, cara. Olha lá. A Manu fez a seguinte pergunta. Vamos lá. Isso tem algo a ver com aquela prática dos 21 dias ou é mito? Não, não é mito não, Manu. Na verdade é assim, muito se fala da teoria dos 21 dias. Eu falo muito isso no curso que a gente tem chamado Quantum Mind. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui.
Esses 21 dias foi criado lá nos anos 60 por um cirurgião plástico. Esse cirurgião plástico, ele começou a observar, ele fazia muita cirurgia de face das pessoas, principalmente de acidentados e tudo mais. E ele percebeu que as pessoas, elas só conseguiam se identificar novamente no espelho após 21 dias. Então foi se criada uma teoria em cima disso, né, em que se fala que todas as práticas, se a gente fizer 21 dias tal, não é bem assim, porque existem alguns estudos interessantes e eu li alguns estudos muito profundos sobre isso, principalmente um estudo da faculdade de Cambridge, eu não lembro o nome da professora responsável agora, mas eles fizeram uma série de experimentos para entender se melhor os 21 dias, e eles perceberam que um hábito ou uma coisa nova tem um prazo mais ou menos aí de 18 a 256 dias, dependendo do tamanho da mudança que você quer fazer. Tá? Então, não tem muito a ver assim, só os 21 dias. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã quando eu fechar essa tríade aí da teoria do desenvolvimento pessoal. Tá bom, Manu? O Roberto perguntou o seguinte. Vamos lá, Roberto. O conceito seria um alicerce? O conceito é total alicerce. Veja, se você não sabe do que você está falando, fica muito complicado. É o exemplo que eu dei. Nós fomos escolarizados a começar sempre a fazer as coisas. E muitas vezes no fazer as coisas, a gente tem muito retrabalho. Por quê? Porque eu não entendi muito bem o que é aquilo, mas eu saí fazendo. Então, por isso que o conceito é um pilar super importante. Primeiro eu entendo sobre aquilo. Então, eu usando o aprendizado pelo conceito primeiro, eu vou poupar muito trabalho lá na frente. Talvez muitos retrabalhos que eu teria que fazer por não entender o conceito daquilo ao qual estou fazendo, simplesmente deixe de acontecer. Entendem isso? Então, vou dar um exemplo até de um amigo que trabalha com maquinário. O que ele faz? Ele observa o maquinário primeiro, ele entende aquilo tudo, ele observa o que está acontecendo, qual é o defeito relatado pela pessoa, e aí ele vai e olha quais são as possibilidades ali. E aí o que ele faz? Ele pega pelo conceito que ele tem daquilo, se é um conceito elétrico, hidráulico, mecânico, e aí sim ele pega qual é a situação atual. Bom, baseado no conceito e no problema que me deram, eu olho aquilo e identifico tal coisa. Por quê? Porque ele já tem o conceito daquilo dentro dele. Ele estudou sobre a mecânica, ele estudou sobre a hidráulica, ele estudou sobre a elétrica. Então, para ele resolver um problema de manutenção, é muito mais prático. Por quê? Porque ele tem o conceito enraizado dentro dele. A Manu falou o seguinte, o conceito dos 21 dias é basicamente criar um hábito? Exatamente, Manu. Criar hábitos, né? Criar hábitos. Não se encaixa muito bem no que a gente está falando agora, mas a gente leva sempre um tempo para criar um hábito. Né? Eu falei sobre hábito, vai lá na nossa live de hábito e ouve ela, se você não ouviu ainda, para você entender melhor esse conceito aí, tá bom? Mas não é só 21 dias, 21 dias é um referencial que se usa e é aquelas coisas que vai passando de boca em boca e às vezes as pessoas não entendem o conceito disso, né? E acabam achando que tudo tá nesse pacote de 21 dias e não tá bom? Que mais? Mais perguntas aí? Não. Não temos mais perguntas? Muito bom. Deixa eu ver o meu reloginho aqui, como é que tá. Já estamos em meia hora de live. Você não vai querer carregar o celular? Eu acho que não. Acho que tá de boa o celular aí. E aí, minha gente, mais perguntas sobre esse tema? Ou sobre o tema que a gente falou na quinta-feira, se ficou alguma dúvida, né, sobre lá o ciclo do sucesso do Anthony Robbins, que a gente deu uma ampliada nele para a gente poder identificar alguns problemas que a gente anda tendo e qual tipo de ajuda a gente pode procurar para poder resolver isso. E juntando a segunda parte aqui, os 3 tópicos que a gente falou: conceito,
a localização do seu estado atual em relação a esse conceito, e o terceiro, as ferramentas ou as ações que eu tenho que fazer para poder desenvolver melhor esse conceito. Vamos lá, tem perguntas aí? Não. O Roberto só fez uma colocação que ele está nos 21 dias de iniciação do reiki. É isso aí, Roberto. Para o reiki, 21 dias é o suficiente para a gente adquirir algumas habilidades que você precisa. Muito bom. Ficou claro, então? Manug. Muito bom. Então, se não tem mais nada, podemos encerrar nossa live. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, se ninguém tem mais nenhuma questão a respeito disso ou da outra semana, se você não viu, vai lá e assiste a live de quinta-feira passada sobre a primeira parte dessa TDP que eu falei sobre o ciclo do sucesso. Potencial te leva para uma ação que te dá um resultado, e esse resultado abastece o seu sistema de crenças, que naturalmente também abastece o seu potencial, podendo aumentar ou diminuir isso aí. Essa é a primeira parte, e a segunda é entender como funcionam as coisas, ou como a gente pode criar uma metodologia para poder adquirir uma habilidade nova, para aprender algo novo, para poder fazer uma transição de carreira, para eu poder fazer um começo de projeto sensacional, né, utilizando essa metodologia. Vamos lá, tem perguntas aí. Não, a Miriam fez uma colocação. 8 dias é o tempo que nossa mente leva para adquirir o que desejamos. Isso, Miriam, é isso aí. É isso aí. Esse é o tempo, esse é um tempo referencial. Mas é o que eu falei. Segundo os estudos, isso pode levar de 18 a 256 dias, dependendo do tamanho da mudança que você queira fazer. Legal, Viviane, muito bom, assiste lá. A gente começou esse assunto na quinta-feira passada e vamos continuar hoje. E a gente encerra essa tríade na quinta-feira que vem, quando eu vou fazer o fechamento disso tudo para falar como é que a gente faz isso tudo, como é que a gente vai aplicando isso para dar um resultado, porque a gente sempre tem que começar por uma palavrinha que eu só vou falar lá na quinta-feira. Não vamos antecipar os fatos, senão embola todo o meio de campo e aí a nossa linha de raciocínio fica meio confusa. Então, vamos trabalhar primeiro nisso: conceito, situação atual e ferramentas e ações que a gente pode ter para poder utilizar e fazer o que a gente precisa. De repente eu tenho lá uma habilidade que está escondida dentro de mim, eu posso reativar tudo isso, né, num determinado momento, usando essa metodologia que a gente está passando para vocês aqui hoje. A Miri disse o seguinte: bora lá. Imagino que como estamos vivendo a dança hoje na era do YouTube. Pessoas assistem, não têm conceito e saem dando aulas. É isso aí, Amiri. Você vê como tem coisas boas e coisas não tão boas. Olha como é importante a gente entender o conceito das coisas, né? Para poder seguir num caminho correto. Então não é a dança não é uma coisa simplesmente que a gente pega e vai fazendo. Você tem uma metodologia, você tem que entender o conceito daquilo tudo para depois situar qual é o seu momento, e aí sim você usar as ferramentas certas, os profissionais certos, para você ter sempre um resultado de excelência, né? Sempre um resultado muito bom em cima daquilo que você pretende. Por enquanto é só isso. Isso, Miriam, assimilar. Assimilar para fazer essa mudança interna dos hábitos. Sempre leva um tempo. Eu vou falar um pouquinho disso na quinta-feira, né? Vai casar muito bem com essa coisa aí. Vocês vão entender um conceito muito importante que a gente não presta atenção. A gente faz isso todo dia, mas a gente não presta atenção por quê? E aí a gente acaba escapando e a gente não tem consciência disso. Muito bem, gente. E aí, o que mais? Temos mais dúvidas? Deixa eu ver aqui no Facebook se apareceu mais alguma coisa. Eu tô olhando aqui.
Você tá olhando aí? Hoje nós estamos com staff. Semana passada eu estava sem staff porque eu estava sozinho lá no instituto e eu não tinha alguém para ir falando sobre as perguntas para mim aqui. Muito bom, gente. E aí? Bom, ficou claro então o que a gente acabou de falar sobre a segunda parte da nossa TDP, ou a nossa Teoria de Desenvolvimento Pessoal, conceito, situação atual, ferramentas e ações que eu preciso para desenvolver isso. Diga aí. Já dei vários exemplos práticos, mas eu vou dar mais um exemplo prático disso aí. Então vamos lá. Eu quero adquirir determinada habilidade para eu trabalhar, por exemplo, um projeto novo. Vamos lá. Como a gente está aí muito falando de internet, eu preciso começar a melhorar o meu desempenho na internet e eu vou aprender sobre marketing digital. O que você faz primeiro? Né? Você vai lá procurar um curso a respeito daquilo. Aí quando você chega lá, você tem 1 milhão de informações. E aí isso acaba confundindo muitas coisas. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: entenda exatamente o que você precisa antes de chegar no conceito, para que você não amplie muito isso, para que você não fique perdido e também pare no conceito e não parta para as outras etapas. Então, quanto melhor definir, então, por exemplo, eu dentro do marketing digital eu preciso ter um desempenho maior, por exemplo, no YouTube. Então eu vou aprender, eu vou entender o conceito do YouTube, como é que funciona, como faz isso, faz aquilo outro, como que eu posso fazer com que o YouTube mostre mais o meu vídeo e tal. Aí eu vou direto naquilo. Entendendo aquilo, eu pego aquele conceito que eu aprendi e aí eu trago para a minha situação atual. Bom, a minha situação atual hoje, o meu canal tem poucas pessoas, eu não estou conseguindo, então peraí. Quais são as ferramentas que eu preciso trabalhar para poder pegar aquele conteúdo que eu aprendi sobre o YouTube, por exemplo, e aí eu faço o quê? Eu pego e começo a aplicar aquilo. E aí o meu desempenho, o meu resultado sempre vai melhorar, porque eu adquiri uma habilidade nova, mas eu comecei sempre pelo conceito. Porque se eu começar pela prática, muito provavelmente eu vou parar no meio do caminho e não vou conseguir, porque é muito comum quando eu quero adquirir uma habilidade, fazer alguma coisa, eu começar logo pela ação. Né? Eu muitas vezes eu nem termino de ver o conceito do jeito que ele era e já parto para a ação, e aí eu tenho muita dificuldade, muito trabalho, e isso desestimula com o tempo e eu acabo desistindo das coisas. Então, esse é um dos motivos que a gente acaba desistindo de muita coisa que a gente começa. Quantos de vocês aí já começaram alguma coisa e desistiram? E aí pega isso, essa pergunta que eu acabei de fazer e aplica esse conceito que eu falei. Você estudou realmente o conceito daquilo? Você sabia exatamente o que você precisava? Você identificou qual era o seu estado atual naquele momento? Para depois você ver quais são as ferramentas e partir para a ação? Você vai ver que em algum desses momentos você não encaixou essa sequência e acabou desestimulado e desistiu do que você estava fazendo. A Viviane disse o seguinte: tô nessa. É muita informação, fica difícil assimilar tudo. É isso aí, Viviane. Por isso que é muito importante a gente identificar o que a gente exatamente quer e começar a fazer aquilo. E depois a gente vai ampliando, porque senão a gente quer abraçar o mundo e o nosso braço é curto, e aí não dá certo. E aí a gente se desestimula, a gente vê o tanto de opções que tem, o tanto de oportunidades que tem, e a gente acaba não aproveitando nenhuma, porque a gente quer, na verdade, abraçar todas, né? Porque a gente não quer deixar nada de lado. Então a gente precisa começar a mudar esse mindset, começar a mudar essa programação interna para começar sempre por alguma coisa. Por isso que eu preciso identificar sempre muito bem o que eu quero para ir diretamente no conceito que eu preciso, identificar qual o meu estado atual em relação a esse conceito, e aí sim eu vejo as ferramentas que tem, e essas ferramentas vão me ajudar a partir para a ação e ir melhorando ou colocando em prática o conteúdo que eu acabei aprendendo. Certo? Muito bom. Então é isso, minha gente.
Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Escreve para a gente aí, para a gente poder conversar a respeito disso, construir um conhecimento diferente a respeito disso. Muito bom. Acho que também, sim, acho que a questão da desconstrução de conceitos antigos para a criação de novos. O que você acha disso? Exatamente. Ó, a Mi fez uma pergunta interessante de a gente, através desse processo, a gente consegue quebrar muitos conceitos anteriores que a gente tinha a respeito das coisas. E isso faz com que a gente vá trabalhando naquele monte de crença limitante que a gente tem. Lembra? Lá naquela live que a gente falou sobre crença, crença sobre dinheiro, crença sobre trabalho, crença sobre um monte de coisa. Porque o que é crença? Crença é aquilo que você realmente acredita. E você acaba fazendo ou praticando as coisas em cima daquilo que você acredita. Então, quando eu pego um conceito novo a respeito de algo, na verdade eu estou complementando um conteúdo interno que ajuda a quebrar um pouco dessas crenças limitantes. Então, quando eu parto para essa metodologia, quando eu vou aprender mais ou adquirir mais conteúdo interno a respeito de um determinado assunto, eu começo a entender melhor e começo a mudar esse sistema de crença limitante dentro de mim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu preciso trabalhar duro para ganhar dinheiro, ou dinheiro não dá em árvore, ou rico não presta porque é ladrão, esse tipo de coisa que é típico, né, de mindset de escassez. A pessoa tem uma programação interna de escassez. Conforme eu vou aprendendo mais sobre finança, controle financeiro, vou entendendo melhor como funciona o mercado, como que eu posso investir aqui ou investir ali, o que, que é melhor, eu deixo isso num fundo ou parto para o mercado de ações. Conforme eu vou entendendo isso, essas crenças que eu tenho começam a cair. Por quê? Porque o meu conteúdo interno começa a adquirir um conteúdo consciente sobre o que é dinheiro, por exemplo. E aí isso vai, com o tempo, com persistência, eu vou mudando essas coisas todas. Então, super importante isso aí, né? A gente falar sobre essa desconstrução de conceitos errados que a gente tem sobre um monte de coisa. E aí eu pergunto para você, quais são os conceitos que você olhando para você aí não tem muito a ver com a realidade do que exatamente é? Simplesmente porque você ouviu alguém falar, você aprendeu de uma determinada forma e ficou preso exatamente nesse ponto e continua trazendo os resultados que talvez você nem queira para sua vida hoje. Eu acho que nem, né, a gente pode pensar não necessariamente em questão de conceitos errados, mas conceitos antigos também, né? Poderia fazer sentido para mim esses conceitos lá atrás, mas não Exatamente. necessariamente no meu agora isso faz sentido. Exatamente. E aí você começa a fazer uma mudança porque você está adquirindo conteúdos novos. Então, adquirir conteúdo novo, você tem uma visão melhor do seu estado atual, e aí você pode falar que de repente alguma coisa não faz mais sentido para você, e aí você usa ferramentas e ações para poder fazer uma mudança completa aí no barquinho da sua vida para te levar mais rápido e com mais qualidade para o seu objetivo, seja lá qual for, porque você pode aplicar essa metodologia absolutamente em qualquer coisa. Certo, gente? Então, 45 minutos de live. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui a nossa segunda parte da TDP e a gente vai fechar esse ciclo na quinta-feira, falando sobre um outro tema para complementar o que a gente acabou de dizer agora e o que a gente veio já trazendo lá da semana passada de quinta-feira sobre a primeira parte da TDP. Hoje nós trouxemos a segunda e na quinta-feira nós vamos falar da terceira. Certo, minha gente? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, Roberto, o Roberto tem uma dúvida boa. é uma coisa que acho importante a gente acreditar no nosso potencial para começar um projeto novo, né? Exatamente, Roberto. E como é que a gente melhora esse potencial? Quando eu me sinto mais seguro, né?
Quando eu me sinto mais seguro. E como é que eu me sinto mais seguro? Quando eu adquiro mais conhecimento, quando eu adquiro mais conteúdo interno que me dá essa segurança para eu poder começar um projeto novo. Não dá para começar um projeto novo sem ao menos saber o que acontece. Quer ver um erro muito comum? E isso estatisticamente é interessante. Grande parte das empresas que são abertas não duram até o segundo ano. Vocês sabiam disso? Vai pesquisar lá que vocês vão ver. Esse número é assustador. Mais da metade delas não chega no segundo ano. Por quê? Porque as pessoas acham que é simples abrir uma empresa e começar a trabalhar, achando que vai ser um empreendedor e vai ganhar dinheiro. E quando elas vão para o mercado e já investiram dinheiro, já colocaram dinheiro, já acaba perdendo tudo. Por quê? Porque elas não começaram onde devia, que é entender primeiro como funciona tudo isso. O empreendedor, ele precisa aprender que o conceito de algo, o mercado que eu vou entrar, ou um produto que eu vou fazer, você precisa conhecer muito bem daquilo. Porque se você não conhecer muito bem daquele produto, daquele mercado, quando você for para a prática, né, você vai se dar mal, porque vai faltar muitos elementos ali que você não tem. Né? O empreendedor precisa conhecer um pouco de tudo. Ele não precisa ser um expert em tudo, mas ele precisa, por exemplo, entender que existe a parte financeira e ele precisa de um contador muito bom que vai auxiliá-lo para o recolhimento de impostos, para poder entender quais são as legislações específicas para aquele ramo de trabalho. Então, ele não precisa saber especificamente muito bem daquilo, mas ele precisa identificar. E isso ele faz fazendo o quê? Entendendo o conceito do negócio dele, entendendo como é o panorama desse negócio. Então, você que é empreendedor precisa prestar atenção nisso. Vai começar um negócio novo, vai querer fazer uma transição, largar o trabalho que você tem para abrir um negócio. Opa, vamos lá, pisa no freio aí, vamos entender melhor isso. Esteja preparado para que quando você for para a ação, você realmente fazer aquilo de forma definitiva e mais seguro possível. Beleza? Quem mais? Alguma dúvida? Tô assim. A Viviane falou, tô assim, mas não desisto, aprendendo a cada dia. É isso aí, Viviane. 1%, cara, se a gente melhorar e aprender uma coisinha nova, pequenininha todo dia, ao longo de um ano você vai, no mínimo, aprender 365 coisas aí. Olha só que não é pouco, hein? Muito bom. Então é isso aí, minha gente. Vamos encerrando nossa live por aqui. Já falamos bastante, já demos muitos exemplos, então, por favor, comece a trabalhar essa mentalidade nova de aprender sempre pelo conceito, depois seguir para entender a sua a situação atual em relação a esse conceito, para depois entender quais são as ferramentas e as ações que você precisa fazer para poder levar esse conceito o mais longe possível e te levar para esses objetivos, tá bom? Então, muito obrigado. Amanhã a Mi tá por aqui com vocês. Tá por aqui com vocês, continuando um assunto muito bacana. Semana passada deu uma repercussão muito boa e um assunto que todo mundo precisa falar, que é sobre depressão. Então ela vai falar muito Eu e a essa doutora semana Paula amanhã. sobre isso e ela vai trazer uma convidada super legal, a doutora Paula, uma super especialista aí numas tecnologias novas que estão se apresentando muito, muito, muito legais no tratamento de diversas coisas. Então não perca a live de amanhã que vai ser muito top. Amires escreveu: estamos reinventando, dando aulas online. É isso aí, Amires. Tem que chegar junto nesse mundo novo. A gente está aqui também fazendo live agora praticamente todo dia para levar conteúdo, porque esse é o momento que o planeta precisa, nessa transição, nesse novo modo de enxergar as coisas. E se você ainda está resistente a isso, começa a se mexer que o mundo mudou e não vai voltar mais o que era ali lá atrás, né? No primeiro trimestre ali, o mundo não vai voltar a ser mais aquilo que era de março para trás. Hoje é outra realidade e a gente precisa começar a entender melhor tudo isso aí. Tá bom, gente? Então, gratidão pela presença de vocês na nossa live
e a gente se vê quinta-feira para a gente fechar essa tríade que começou quinta passada. Hoje, desculpa, hoje mais a segunda parte e na terça-feira a gente fecha esse ciclo com a terceira, na quinta-feira, o ciclo com essa terceira parte para a gente fechar o nosso TDP ou a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. Tá bom, gente? Então, obrigado. Se você perdeu alguma live nossa, entra lá no YouTube, Instituto Quanin, se inscreve lá, ajuda pra gente crescer o canal. Se fez sentido essa live para você, compartilha aí, mostra para os amigos, mostra para as pessoas que você entende que estão precisando receber um conteúdo diferente para começar a mudar a forma delas de enxergar o mundo, de poder fazer coisas diferentes, coisas novas, porque é só fazendo essa mudança interna que a gente vai poder melhorar o nosso entorno e isso vai fazendo com que a coisa se amplie e o mundo vai ficando cada vez melhor. Tá bom, gente? Então, um beijo para todo mundo, se cuidem. Eu volto na quinta-feira e amanhã, 21h30, a Mi tá por aqui para conversar com vocês. Ela é a doutora Paula, para poder falar um monte de coisa bacana sobre esse tema depressão, tá bom? Obrigado, gratidão para você e a gente se vê na quinta. Tchau!